Nós vemos aí, nesse texto que agora acabei de ler, né? 1 Crônicas 29, versículo 29, que destaca um dos ofícios, como anteriormente falei, do profeta, né? Via as mensagens de Deus, ou oráculos, né? Que é a mesma coisa, ouvia, tinha visões, escrevia os textos, as mensagens, né? Porque também era uma cultura judaica, né? Do povo de Israel. Além de chamar a atenção, de ensinar, de orientar, de declarar o povo, de conduzir o povo, né, num sentido religioso, espiritual da palavra, até Deus. Né? Então nós vemos todos esses aparatos e essa visão teológica aí, já que era uma sociedade teocêntrica, né, uma monarquia teocêntrica em Israel, isso puxando a partir de 1 Samuel, né, quando temos lá em 1 Samuel capítulo 8, 9, se não me falha a memória, quando tem o primeiro rei de Israel, que é Saul, né? Posteriormente, sequencialmente, vem os demais reis, né? Que vão assumir a monarquia de Israel. Mas continuando aqui, ainda no tópico 1, sobre os outros termos para designar os profetas de Deus. O pastor e professor, né, Ezequias Soares, ele vai mencionar o seguinte. Ele vai mencionar que profeta, além de tudo, ele era mensageiro, né? Aquele que entregava uma mensagem, né? Entregava um recado, né? Em outras palavras, né? Bem parecido, né? Bem similar, aliás, com a designação no Novo Testamento acerca de pastor, que vai usar no grego a palavra agelos, mensageiro, né? Aquele que conduz, aquele que leva uma mensagem. Embaixador, servo de Deus ou servo do Senhor, e também homem de Deus, né? E nós vemos essas expressões em Deuteronômio 33, versículo 1, 1 Samuel 9, 6, 2 Reis, capítulo 9, versículo 7, 2 Crônicas 36, versículos 15 e 16, e assim sucessivamente. A palavra profeta é de origem grega, prophets ou profetes. Pro significa antes, e da raiz fã ou pã, não sei se a pronúncia é essa. O verbo vai ser o fam, falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo de prever, entre aspas, né, prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais, né, como está lá exemplificado em 1 Samuel 9, versículo 6. Mas como eu disse anteriormente, vidente no caso, né? Aquele que via, né, as mensagens. Não queria dizer que ele ia pegar uma bola de cristal, né? Pegar búzios, tarô, essas coisas, e outras coisas que se tem nos dias atuais, dessas pessoas que acreditam ver o futuro. Não, o sentido não era esse. Mas esses profetas, eles entregavam as mensagens, né? Escreviam, né? Por isso que temos os textos bíblicos, as mensagens que lhes eram passadas através das mensagens de Deus, né? Para que o povo ficasse sabendo. E eles escreviam, tanto é que chegou até os nossos dias. Né? Estamos vivenciando o século XXI e podemos ter a possibilidade de pegar uma Bíblia e estudá-la, né? Compreender, entender aquela época, entender a cultura e por aí vai. E ainda no tópico 1.3, fala sobre os falsos profetas. Profetizar falsamente era considerado um crime em Israel, sob a pena de morte, conforme diz a lei de Deus, escrita por Moisés. Aí nós vemos aqui em Deuteronômio, capítulo 13, dos versículos 1 ao 5, você pode ler em casa, até o capítulo inteiro para você contextualizar e entender melhor. Moisés vai escrever o seguinte: quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, ou seja, no meio do povo, e te der um sinal ou prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio te houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamos, qual é a orientação de Moisés? Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. Ou seja, o que é que Moisés quer dizer? Isso até o versículo 3. Significa que
Este tal não é um profeta de Deus, correto, né? Perfeito. Moisés usa aqui, no versículo 3, até a expressão em dizer que é Deus, o Senhor vosso Deus, que está testando vocês, provando. Mas, contudo, se um indivíduo vem falar em nome de Deus, né, em nome do Deus de Abraão, em nome de Yahvé, e dizer que tal e tal coisa irá acontecer, e o mesmo orientasse o povo a adorar outros deuses, a Baal, a Camus, a Dagon, entre outros deuses antigos, logicamente com base na escritura, né, na lei mosaica, como o próprio Moisés orienta, este tal não deve ser reconhecido como profeta. E no versículo 5, na primeira parte do versículo 5, Moisés, né, de acordo com aquela época, que é normal naquela época, ele vai orientar que aquele falso profeta ou sonhador irá morrer, né, será morto. Porque na visão de Israel, nesse contexto, era um crime passível de morte, com a pena de morte. E não era somente Israel, quando você pesquisa, que tinha esse tipo de mentalidade, né? Os próprios egípcios antigos, né? Sumérios, babilônios, vários povos antigos, tá bom? Uma outra passagem bíblica, né? Aqui também em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 ao 22, só quero ler a primeira parte do versículo 20. Moisés vai escrever ainda na lei, dizendo assim, acerca do falso profeta. Porém, o profeta que tiver a presunção ou arrogância, né, de falar alguma palavra no nome de Deus, né, em meu nome, a expressão, né, em nome do Senhor, em nome de Deus, que eu, diz o Senhor, né, eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse falso profeta irá morrer, ou morrerá. Então, assim, é só confirmando que era considerado um crime em Israel. Você pode confirmar depois aí e ler essas passagens bíblicas que eu orientei. E para finalizar esse tópico 1, os falsos profetas. Diz assim o Ezequias Soares. Profetizar falsamente, como disse, era um crime em Israel, né? Passível de morte. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos, Navi, Roé e José, usados para profetas do Deus vivo, né? As mesmas expressões são usadas, ou videntes, né, como Shmu, Samuel, ou o profeta Gad, são também aplicados aos falsos profetas. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro ou o falso. Aí você tem que ler o texto na íntegra para compreender aquele contexto bíblico ali, aquela narrativa, para você saber se é verdadeiramente um profeta que era um profeta justo, correto, ou se era um falso profeta, né? Ainda o Ezequias Soares diz assim, é o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta, né, que é a tradução da Bíblia dos 70, né, os 72 especificamente, judeus que escreveram a Bíblia. Se não me engano, é do hebraico para o grego, se não me falha a memória. A Septuaginta é mais específica e emprega a palavra pseudoprophets, ou seja, falsos profetas, ou falso profeta, né? Comparado a isso, você pode ver em Jeremias, capítulo 6, versículo 13, e Zacarias 13, versículo 2. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, lá na segunda carta de Pedro, né? Capítulo 2, versículo 1. E vamos para o tópico 2, que fala sobre os falsos profetas em Ezequiel, ou seja, no livro de Ezequiel. Os dois lados. Tudo na vida tem o seu lado positivo e o lado negativo. Assim como existe o bem, existe o mal. Assim como há o prêmio, existe o castigo. Então, nessa análise, né, mais à frente, o próprio Ezequias Soares ainda vai dizer, assim como existe o céu, existe o inferno, né? Assim também, como há profetas legítimos, né, verdadeiros, corretos, justos, enviados por Deus, existem também os falsos profetas, enviados pelo adversário, né, o adversário das nossas almas. A expressão profeta de Israel só aparece mais duas vezes no Antigo Testamento.
Somente no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 16, 38, versículo 17. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta, né, esta palavra, ela se pode aplicar também aos falsos profetas, tanto os de Jerusalém quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia. Tanto aqueles do povo que ficaram em Jerusalém, né, assim como o profeta Jeremias. Jeremias não foi levado como cativo para a Babilônia, ele ficou em Israel, né, em Jerusalém. Assim como aqueles que foram levados para a Babilônia, da mesma forma. Você pode ver isso em Jeremias 29, versículo 8, e também o versículo 10, e o capítulos 21 ao capítulo 23. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. A preocupação deles não era ensinar o povo, era mentir, era extorquir, enganar e até mesmo lucrar. Tá? Então Ezequiel explica sobre esse tipo de profetizadores, entre aspas, né? Ou aqueles que profetizam. É um pleonasmo, ou seja, uma redundância até certo ponto, até sarcástico. O profeta Ezequiel faz uma denúncia acerca desses falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que o profeta Ezequiel entende que esses falsos profetas só estão preocupados com o seu bem-estar, com o seu lucro, com aquilo que ele pode ganhar através dessa profecia, que não é nem profecia, é mentira, né? Mentirada, profetada, né? E não é diferente da nossa realidade. Na nossa atualidade, nós vemos muita gente que faz isso, né? Que supostamente profetiza em nome de Deus, usa a palavra, a Bíblia, fala aquilo que não convém, não explica o texto bíblico como é, verdadeiramente, mente, engana, às vezes fica extorquindo as pessoas, tudo em prol do lucro, do benefício próprio. Aí vem aquela perguntinha básica: será estes profetas ou profetizas de Deus? Dá para engolir tudo? Quando nós vamos, às vezes, em qualquer espaço público, né? Igreja, ou seja lá o que for, onde há uma manifestação, um culto, whatever, e vemos essas pessoas supostamente pregarem. Aí você olha para a Bíblia, olha para o que essas pessoas estão falando, cadê a mensagem? Não há. Cadê a Bíblia? Não há. Fica aí a reflexão.